Olá, tudo bem? Aqui é o Edward. Outro dia eu postei um vídeo sobre a questão do e-mail e a gente não chegar logo no trabalho e acessar de cara o e-mail, porque isso é um grande risco de perda de foco. Bom, algumas pessoas me perguntaram, tá, legal, Edward, mas eu tenho um monte de e-mail que fica acumulando na minha caixa postal. Como é que eu me livro disso? O que eu faço? Eu preciso olhar o e-mail, eu não consigo me livrar, minha caixa postal só cresce. Bom, para isso, eu tenho uma resposta bem interessante e um método bem simples que eu vou mostrar a seguir. E o método está nesse livro aqui, A Arte de Fazer Acontecer, do David Allen. Esse livro aqui já é um clássico, já faz um tempo aí que existe no mercado. Eu vou deixar o link também embaixo para consulta. Mas agora eu vou mostrar diretamente no mapa mental o passo a passo para matar a sua caixa postal e você sempre ficar no 0 a 0 ali, caixa limpa. Veja comigo. Muito bem, então vamos à parte prática de como zerar sua caixa postal. Eu acho que eu já tive esse problema de ter caixa postal com 100, mais de 100 e-mails, 200, né? E fica aquela confusão. E a gente parece que nunca consegue fazer a caixa zerar e se organizar. Então, assim, uma coisa importante, e naquele outro vídeo que eu falei sobre não verificar o e-mail logo de manhã, um ponto importante de enfatizar é o seguinte: o problema de verificar o e-mail de manhã é quando a gente começa a fazer triagem de manhã. Começa a olhar tudo, querer resolver tudo, vai olhando um e-mail atrás do outro. Só que como a gente não tem uma ordem de organização, basicamente a gente vai fazendo os primeiros, os que estão mais, ou aparentemente mais urgentes, e aí a gente acaba perdendo tempo, aí você se envolve com um e-mail que não é tão importante, e aí pode acabar se perdendo. Então, assim, a partir do momento que você implementar a sugestão que eu vou passar nesse mapa mental, aí sim você pode até se dar o luxo de olhar o e-mail como a primeira coisa na manhã, só que você vai fazer isso de uma maneira sistemática. Então, vai ser mais difícil cair na situação de perda de foco. Vamos ver como isso acontece. Então, aqui o que eu vou explicar é um processo de triagem. Toda vez que entra um e-mail na sua caixa postal, você tem algumas opções para fazer com esse e-mail. Você pode fazer a atividade que tem lá no seu e-mail. Então, vamos dizer que é um e-mail com uma solicitação para você. Você pode simplesmente pegar, ler aquele e-mail e fazer aquela ação. Você pode, ao invés de você fazer aquela ação, você pode simplesmente delegar para alguém, se você tem uma equipe. Então você pode chegar, olha o e-mail, falar, alguém me pediu tal coisa, vou passar para um membro da minha equipe. Aí você passa para o membro da equipe. Ou então você pode pegar, fazer mais tarde. Você pode olhar para o e-mail e falar, bom, isso aqui vai demandar muito tempo, eu vou fazer isso mais tarde. E por fim, você pode simplesmente, dependendo do tipo da mensagem, deletar a mensagem, porque pode ser até um spam, por exemplo, ou pode ser uma mensagem que é apenas para seu conhecimento. Você pode arquivar ela também. Muito bem, vamos olhar aqui a primeira tarefa, aqui, ó, a fazer. Qual que é a regra de ouro quando você está olhando a sua caixa na hora que você está fazendo a triagem, e você está olhando a sua caixa de entrada? Tem um monte de e-mail lá. Você vai olhar aquela atividade e vai ver assim: eu posso fazer essa atividade em 2 minutos? Se você pode fazer em 2 minutos, ok, faça a atividade. É uma resposta rápida? É algo que não te toma realmente mais que 2 minutos? Digamos 3 no máximo? Ok, pode fazer e já se livra daquele e-mail. Muito bem, se você não pode fazer em 2 minutos, se vai demorar mais do que isso,
avalie se você pode delegar a mensagem. Se você puder delegar a mensagem, faça isso. Delegue. Porém, marque num to-do list o follow-up para isso. Porque a pior coisa de delegar é você esquecer que delegou, né? Então é interessante, você vai passar para o fulano, passa para ele. É interessante ter uma lista de tarefas que você pode ter até anotado num papel ou usando um software específico para to-do list e colocar cobrar e-mail do fulano com um prazo estimado, para você não esquecer disso. Ok, então você pode delegar. E se você não consegue fazer em 2 minutos e é uma atividade que não dá para delegar, então você tem que fazer mais tarde. Nesse momento que você está fazendo a triagem, você vai resistir à tentação de fazer naquele momento essa atividade, porque ela demora muito tempo. Então você vai colocar ela, você pode jogar ela numa pasta chamada fazer mais tarde. Eu, por exemplo, no meu sistema de e-mails, eu tenho uma pasta chamada fazer mais tarde e eu coloco o que eu vou fazer mais tarde, tudo nessa pasta. Então é exatamente isso que eu falo. Você pode criar uma pasta ou você pode passar isso por um to-do list, uma lista de tarefas suas. Bom, então já me passaram uma tarefa, eu vou lá no meu to-do list e incluo essa tarefa. Isso é importante para você não esquecer dessa tarefa, ok? Geralmente eu faço as duas coisas. Eu jogo, na hora que eu estou fazendo a triagem, eu simplesmente jogo para a minha pasta de fazer mais tarde e já coloco no meu to-do list. E eu uso um software chamado Wunderlist. Depois, acho que num outro vídeo eu comento sobre o Wunderlist. É bem interessante, gratuito, simples e sincroniza com todos os dispositivos. Tablet, notebook, web, celular, enfim. Muito bem, então você completou aqui as 3, né, tarefas. Se não encaixar em nenhuma delas, obviamente você vai ou deletar ou vai arquivar, ok? Aí você põe numa caixa de arquivo dentro da sua lista de e-mails. Algumas recomendações que eu tenho aqui e truques. Primeira coisa, vamos falar primeiro desse aqui, ó. Eu vou falar desse aqui primeiro. Esse aqui vai ser o primeiro que eu vou falar. Não criar muitos subfolders. Eu, por muito tempo, criava subfolder para tudo. Tipo, eu criava um subfolder cliente, e aí dentro do subfolder cliente eu punha o cliente A, cliente B, cliente C, cliente D. Aí também criava subfolder engenharia, qualidade, e assim ia. E um monte de subfolder. O problema acontece quando chegava uma mensagem e eu não sabia, bom, esse aqui é um assunto de engenharia que está remetendo à qualidade sobre cliente tal. Em qual pasta eu vou colocar? Na do cliente, na de qualidade ou na de engenharia? E ficava aquela outra confusão para lembrar. Às vezes eu decidia na hora pôr numa pasta, outro dia quando eu ia procurar, eu já não sabia direito em que pasta que eu havia colocado. Então, assim, eu decidi não fazer muitas pastas. Eu tenho apenas uma pasta chamada arquivo geral. E depois que eu resolvi alguma coisa, depois que eu fiz, depois que eu deleguei, se eu pus para fazer mais tarde e mais tarde eu fiz e completei a tarefa, eu jogo ela no meu folder chamado arquivo geral. E como que eu faço para encontrar essa mensagem se um dia eu preciso dela? É simples. Eu uso as ferramentas de busca do próprio software de e-mail que eu utilizo. Hoje as ferramentas de busca elas são muito poderosas. Então eu percebi que o tempo que eu levava para ficar achando uma mensagem nas diversas pastas que eu coloquei e outra, o tempo que eu levava para organizar essas pastas era maior do que o tempo que eu levo para ficar fazendo pesquisa. Porque, claro, na hora que a gente faz a pesquisa, sim, a gente pode demorar um tempo para achar a mensagem, porque a gente vai ter que tentar lembrar o assunto, colocar a palavra-chave, vai vir um filtro, vai ter que ler uma série de mensagens para identificar ela. Mas eu percebo que dessa última forma,
colocando tudo num arquivo geral e usando as ferramentas de buscas, fica muito mais eficiente de você achar aquela mensagem. Outra coisa interessante que eu faço é usar as regras para a caixa de entrada. Toda caixa de entrada você tem todo o serviço de e-mail, ele tem algumas regras e exceções que você pode criar na caixa de entrada, do tipo assim: se o assunto da mensagem contiver a palavra tal, você pede para essa mensagem já ir direto para uma caixa postal de nome tal. Como eu não crio muitas pastas no meu sistema de e-mails, eu faço uma coisa bem básica. Eu crio uma regra para todas as mensagens que estiverem com com o destinatário como eu no destinatário. Então ela vai cair numa caixa chamada para mim, porque eu sou o destinatário. Porém, se a mensagem estiver apenas em cópia, eu apenas estou em cópia do assunto, eu peço para entrar em outra caixa postal, outra pasta. E por que eu faço isso? Porque, obviamente, se tem uma mensagem que eu estou no destinatário, é porque essa mensagem provavelmente está mais direcionada para mim do que uma mensagem que eu apenas estou em cópia. Uma mensagem que eu estou em cópia, provavelmente eu preciso apenas estar ciente do assunto. Eu não preciso tomar uma ação. Mas se uma mensagem é direcionada para mim, eu preciso tomar uma ação sobre ela. Concorda? Então, claro, eu fazendo assim, o próprio sistema de e-mails já está fazendo uma triagem. Então, lembra quando eu falei que não vamos ficar olhando e-mail de manhã? Eu posso hoje até me dar o luxo de abrir meu e-mail e já ir direto, porque muitas vezes eu estou esperando alguma coisa ou alguma resposta para mim, algo que eu preciso olhar para desenvolver alguma atividade. Isso pode acontecer, e acontece diversas vezes. Eu posso simplesmente abrir meu e-mail e olhar direto a caixa postal para mim, se veio alguma resposta que veio direcionada diretamente para mim. E aí eu começo por essas atividades aqui. É uma forma já de você já separar as coisas que você só precisa ficar ciente, ok? Então, dessa forma, eu consigo uma eficiência muito grande e geralmente a minha caixa de entrada, ela fica, se não todos os dias, quase todos os dias sem e-mail algum. E aí, muitas vezes, ao chegar de manhã, como a minha caixa de entrada não tem nenhum e-mail, o que eu faço? Eu entro naquela pasta, fazer mais tarde, essa pasta aqui, e já verifico qual atividade dali eu vou realizar pela manhã. Então eu não fico caindo lá no truque dos outros e-mails que vão se acumulando na caixa de entrada. Correto? Mesmo que eu chegue de manhã para trabalhar e a minha caixa de entrada apareceu um monte de mensagens novas ali, eu vou direto no fazer mais tarde, porque essas aqui já estão numa fila de prioridade em relação ao que acabou de entrar na minha caixa postal. Então eu verifico elas, escolho a mais urgente ou importante, realizo algumas delas e depois, mais tarde, eu vou olhar a minha caixa postal de entrada e começar a fazer todo o processo de triagem de novo. Se demora 2 minutos, eu faço na hora e pronto, me livro da mensagem. Se eu posso delegar para alguma pessoa, eu delego. Se eu não posso e vai demorar muito tempo, eu jogo na minha pasta fazer mais tarde e incluo essa tarefa no meu to-do list. Se é uma mensagem spam ou apenas uma propaganda, qualquer coisa, eu deleto imediatamente. Se é um assunto que me interessa e mais tarde não tem nenhuma ação e mais tarde eu talvez queira consultá-lo, eu arquivo naquela pasta chamada arquivo geral. Não crio muitos subfolders, basicamente os subfolders que eu tenho são esses, arquivo geral, o que é para mim, o que é cópia para mim. Crio essas duas regras
Ou seja, toda vez que entra uma mensagem que é para mim, ela cai nessa caixa. Quando eu estou só em cópia, ela já cai nessa outra caixa. Então eu começo, claro, verificando essa aqui. E eu não faço triagem pela manhã. Pela manhã eu não faço. Normalmente eu faço à tarde. À tarde eu vou lá e começo a olhar minha caixa postal e fazer essa triagem toda que eu descrevi. Na parte da manhã, se eu entrar no e-mail, eu vou olhar as atividades que estão aqui no fazer mais tarde, né? Ou então, claro, eu não preciso nem entrar no e-mail, porque como eu coloco tudo no to-do list, eu posso simplesmente olhar o to-do list e ver o que eu preciso fazer. Muitas vezes eu olho o to-do list e aí eu preciso abrir aqui, porque muitas vezes é um e-mail mais complicado de responder. Então, eu entro lá no to-do list, tenho que responder esse e-mail, isso aqui é meio complicado, tal. Eu tenho que entrar na minha ferramenta de e-mail e fazer a resposta da mensagem. Mas veja, eu não entro de manhã e fico fazendo uma triagem e me perdendo lá nos diversos e-mails que vão chegando, ok? Muito bem, essa é a forma como eu faço. Então, se gostou desse vídeo, eu peço que coloque um joinha lá, coloque um comentário. Se você sabe de alguém que precisa ouvir essas dicas, passe para ele, passe essa mensagem para frente. Eu vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.